Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Paulo, sou diretor da Comprove e venho hoje apresentar aqui um pouco das ferramentas da Comprove para a parte de diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestação. Então, para iniciar, eu gostaria só de destacar aqui que o óbvio nem sempre é tão óbvio. Então, a gente tem uma figura aqui do nosso amigo Homer Simpson, onde ele, como usuário, está to start, press any key, né? Para iniciar, aperte qualquer tecla. Mas ele procura aonde está a tecla qualquer, né? Então, às vezes, o óbvio não é tão óbvio. Então, às vezes, o monitoramento, ele entra nesse aspecto para mostrar o que, de repente, não está sendo visto, apesar do sistema estar, de repente, de uma forma, certa forma funcional, porém, não na sua integridade, ou, porém, de repente, um dos lados do seu PRP não está funcionando de forma correta, então você tem uma redundância que ela já está, digamos assim, meio funcional, né? Então, você não tem a redundância. Quando acontecer o problema no outro lado, você vai estar fora. Então, um pouquinho introduzindo aí o que é, né, a subestação digital, o Process Bus, que ele vem fazer parte da 6850, com a integração das Merging Units e o barramento de processo, né? E que essa performance da nossa rede de comunicação, ela é fundamental para a performance no nosso sistema de proteção. Então, de acordo com a figura 8.4.2 da norma 1850, edição 2, a gente tem aqui mostrando que a nossa função 1, ela está distribuída em Physical Device diferente, que é o PD1, Physical Device diferente, que é o PD2, e eles se comunicam através de Logical Connections entre os dispositivos, os nós lógicos desse dispositivo físico e desse. Então, a função número 1, ela acaba que ela está compartilhada fisicamente em dois dispositivos e eles precisam trocar informações através de uma Physical Connection 1.2 e uma Logical Connection aqui, por exemplo, 1.4. Então, a performance dessa função, ela está intrinsecamente ligada à performance da nossa rede. Então, o conceito de monitoramento vem a ser a verificação sistemática em busca de anomalias que podem comprometer o correto funcionamento da rede de comunicação. O monitoramento da rede de 1950 durante todo o ciclo de vida da subestação, tratando, por exemplo, de testes de aceitação de fábrica e campo, de testes de manutenção e o monitoramento contínuo. A importância desse monitoramento, então, ele detecta precocemente erros, ele tem condição de verificar a operação da rede, reduz a indisponibilidade, trabalha com log de eventos através de verificação de falhas, teria condição de segurança e aumentaria essa segurança e estabilidade do nosso sistema de energia. Então, a gente tem aí a condição de destacar que o sistema de monitoramento como ferramenta essencial na detecção de falhas, através da atualização que já foi chancelada pela ANEEL, né? Atualização do procedimento do ONS, com a inclusão do monitoramento. Ele destaca, nos pontos do ONS, a detecção de anomalia e falta de mensagens, a detecção de falta de sinal de sincronismo, a verificação de tempo de propagação anormal, deve ser um sistema independente, e o armazenamento e gravações de eventos de falha. Então, em suma, isso trabalha-se como uma forma de um RDP, né? Um registrador digital de perturbação de rede. Ele vai verificar se há algum problema na rede naquele momento e sua implementação através de tempos críticos de mensagem GUSE e Sample Value. Alguns aspectos de rede abrangidos, então, pelo sistema de monitoramento: a verificação da integridade das mensagens, a configuração de segurança dos dados, a estrutura dos frames, a verificação do sincronismo do sistema, a estatística de tempo e trabalhar com a configuração de bit de teste, bit de simulação. Ele deve estar apto a oferecer essas condições. Então, nós temos também os alertas de potenciais falhas de comunicação, inclusive invasões, por exemplo, se tiver algum frame trafegando na rede que seja um frame não previsto naquela configuração. Ele permite gravar, por exemplo, em arquivos PCAP, que são arquivos padronizados, para que sejam verificados em analisadores de protocolo, inclusive na ocorrência de falta. E ele trabalha através do monitoramento da porta trunk ou mirror do switch. Aqui alguns exemplos que a gente tem, alguns equipamentos, por exemplo, o MNet da Comprove, ou ele poderia rodar num computador industrial, ou até no 67NET também, que é um equipamento também que pode ser carregado aí a campo, uma condição portátil. Então, essas funcionalidades do sistema poderiam ser portátil ou instalado em rack,
ele poderia trabalhar com modo de validação aí em SCL, importando o arquivo CL, comparando com o que está trafegando na rede. Dessa maneira, a gente consegue avaliar se as configurações estão corretas ou não, se aquelas mensagens que estavam previstas estão lá, e se existe alguma mensagem que está trafegando na rede, porém, ela não estava prevista no arquivo de configuração. Nós também conseguimos fazer o sniffer, verificando e comparando, e, através do modo de supervisão, verificar os erros de rede, fazer supervisão de GUS, Sample Value, PTP, toda a parte de redundância, verificação de IPRP e gravação de eventos em formato PCAP, além de realizar análise estatística para pegar outras inúmeras condições de verificação que a gente vai ver nas telas a seguir. Aqui um pouquinho do nosso sistema, que a gente já vem demonstrando e trabalhando. Aqui foi no workshop ocorrido no Tigre, em Florianópolis, aqui realizando testes com o fabricante Schweitzer, aqui fabricante Siemens, também fazendo monitoramento dos IEDs, e aqui o fabricante GE também fazendo monitoramento dos IEDs dele. Então, aqui a gente tem uma tela do sistema, uma tela que a gente chama de uma tela de tabela GUSE, onde a gente permite todas as tabelas mostrando, ele já cria essa tabela automaticamente pelos dados importados. Ele mostra aqui, então, a origem e destino de cada uma na mensagem GUSE, e ele vai marcar aqui, por exemplo, com uma exclamação, se tiver qualquer tipo de discrepância, e aqui em vermelho, nas nossas listas, se aquela mensagem GUSE está, de alguma maneira, ou não presente, ou com a repetição maior do que deve, ou com algum parâmetro de forma incorreta. Também o sistema permite uma verificação de um painel de controle de status. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, qualquer problema que está relacionado a IEDs, que estão na nossa rede, problemas relacionados ao PTP, o nosso sincronismo de tempo, qualquer tipo de condição e alerta do próprio dispositivo de monitoramento ou outros. Então, aqui é possível entrar, por exemplo, no IED, e aqui a gente vê que todos esses IEDs que estão aqui em verde estão ok, sem problema, e aquele que está em vermelho é uma sinalização que existe alguma diferenciação. É possível clicar nele, e dentro dele a gente encontra qual mensagem GUSE dele que está qualquer tipo de discrepância. Então, o sistema permite navegar em todas as condições através do seu painel de controle e avaliar essas condições. Aqui são alguns dos eventos, nem todos, que o sistema permite. Então, através de mensagens GUSE, tempo expirado, fora de sequência, formatação, comparação com SCL, nunca visto, condições de quality bit, ou time quality, se o GUSE, por exemplo, não está sincronizado, se tem mudanças abruptas e repentinas. Do Sample Value tem também uma série de verificações a serem realizadas. No PTP também, caso tenha tempo entre mensagens diferentes, discrepante, múltiplos mestres, perda de mensagens, qualquer mudança na precisão do clock de sincronização também é verificado e monitorado pelo sistema. E mensagens não previstas GUSE, Sample Value, verificação do PRP. Então, existe um contador do PRP das amostras. Caso existe qualquer jump, qualquer salto nessa condição, ele é verificado e é marcado ali também com uma condição. Esses, vamos assim dizer, alertas, eles podem ser priorizados e classificados pelo próprio usuário, onde permite trabalhar com nível de aviso, nível mais severo e assim por diante. O próprio usuário pode customizar e classificar da maneira que determinar. Então, aqui a gente vai mostrar alguns estudos de caso realizados com a ferramenta. O primeiro estudo de caso foi feito aqui no sistema de monitoramento para identificar as falhas, e foi verificados pacotes Sample Values duplicados, e foi detectado um problema numa Redbox de um fabricante. Então, aqui eram 13 merge units, 168 mensagens GUSE, e eles estavam com a 61869-9, através de 4.800 Hz, com 2 SDUs, e houve a duplicação do mesmo sample count na saída da Redbox, um problema na Redbox daquele fabricante. O sistema de monitoramento detectou pelo fora de sequência, e também pode ser detectado pela estatística. Então, vou mostrar aqui algumas imagens. Aqui a gente tem, então, que o contador recebeu o frame 3.332 e o anterior é o 3.333. Então, esperava-se que fosse incrementado, então seria o 34, porém ele voltou atrás do 32, ele manda 2 a 2. Aqui a gente tem mais uma informação
da gravação do arquivo PK, mostrando, então, o frame 2716 chegou o final 33 e o 32. No próximo frame, que é o 2717, repetiu-se o mesmo contador de amostra do anterior, mostrando que aquele frame estava duplicado e depois foi descoberto que foi um erro na Redbox. Aqui também foi verificado num outra aba do sistema, onde pode verificar através de estatística, que ele tem vários dados aqui, o número de pacotes verificados, pacotes perdidos e aqui pacotes duplicados, onde nós temos aqui um número de pacotes duplicados igual a 9. Ele verifica também o clock drift, timeout, tempo entre mensagens e, inclusive, o processing time, o tempo de processamento. Também foi verificado que os endereços MAC não estavam dentro do range sugerido pela norma. Então, essa figura aqui em cima, nós temos o range da norma, que ele diz que o Sample Value Multicast deve trabalhar nesse range, startando aqui com 040000 até 0401FF. E os dados que tinham no arquivo SL já estavam fora do range sugerido. A ferramenta também já compara e valida o arquivo SL, mostrando um segundo estudo de caso realizado também com a ferramenta Comprove. Foi um estudo de caso com 4 diferentes fornecedores aí, e com GUSE Sample Value na rede. Foi verificado, então, GUSE duplicado e perda de sincronização. Sistema de monitoramento. Aqui a gente tem a mensagem GUSE, que estava no state number recebido 2, e o anterior era 2, e o sequence number 20, e o anterior era 20, mostrando a repetição desse frame, e mostrando também que aquela mensagem GUSE, aquele ED, estava mandando um GUSE sem sincronização, o que poderia criar um problema para a gente. Então, aquela mensagem GUSE, por exemplo, a estampa de tempo, o timestamp que vai dentro da mensagem GUSE, que mostra o momento do evento, ele não estaria correto, porque aquele ED estava trabalhando sem sincronização. Um terceiro estudo de caso, subestação digital com 16 merge units e 148 mensagens. Houve eventos de falha com incompatibilidade dos arquivos SL. Isso é um erro que já foi muito comum no passado, atualmente não é tão comum, mas ainda pode acontecer. Nesse caso, a gente conseguiu detectar isso. E a detecção do sistema de monitoramento através da validação do SL. Então, a gente pegou aqui que o app ID era um valor setado aqui na parte do definido, no arquivo, e o configuration revision também, e nós tínhamos aqui encontrado na rede, comparando campo a campo da mensagem que trafega na rede com o arquivo SL e mostrando essa diferenciação pelo sistema de monitoramento. E nós temos aqui um quarto estudo de caso, mais recente, que a gente fez mais recente, que é a subestação digital com 8 merge units, também de fabricantes diferentes, de continentes diferentes, com 42 mensagens GUSE trafegando na rede, e houve eventos de falha, 3 deles. Então, foi verificado erro de sincronização do SCL, num APIU, mensagem GUSE indicando não sincronizado no time quality, e erros na sequência de PRP. Então, aqui a gente tem cada um deles sendo abordados. Inicialmente, aqui, o sample value da merge unit que estava sendo enviado, ele estava fora de acordo com a norma. Então, ele não estava mandando essas condições. O sistema já alertou nessa mensagem aqui, ó, erros definidos podem ser de canais não definidos, como corrente, tensão, ou canais sem o seu respectivo quality. Então, a norma determina que você tem que ter o valor do dado e o quality daquele dado do sample value. Nesse caso, o fabricante não estava mandando dessa maneira e o sistema já alertou ali. Outro ponto é o clock não sincronizado. Então, aqui também foi verificado um GUSE com clock não sincronizado. A sequência de PRP. Então, a gente teve aqui a verificação na redundância, fora de sequência. Havia perdas de pacotes no PRP. Isso é muito importante porque se você está trabalhando ali e o PRP está numa rede, na LAN A, por exemplo, perdendo e na LAN B não, você pode não enxergar esse erro, está trabalhando de uma forma normal, porém você está sem a redundância. Então, quando acontecer um tipo de problema na rede que está funcionando de forma normal, ela vai cair abaixo porque só está tendo uma rede 100% funcional. Então, essa questão da PRP é muito importante ser levada em conta, porque quando você vai ver o problema, na verdade, você já não está mais com a redundância. Então, você só garante a redundância se você checa. E aí você consegue tempo hábil para poder retornar e voltar a essa rede.
Aqui é uma foto ilustrativa de um teste que a gente fez com os equipamentos aqui em campo na subestação, realizando esses testes que foram mostrados aí no estudo de caso. Então, para a gente concluir, mostrando então o estudo de caso detalhado, o sistema de monitoramento no contexto da subestação digital, mostrando os requisitos para a implementação do sistema completo de monitoramento, a importância desse sistema de monitoramento com um dispositivo especializado para a detecção de falhas de rede, e esses estudos de caso das ferramentas da Comprove com eventos de falhas de rede em subestações digitais. O papel do sistema de monitoramento de diagnóstico dos erros foram encontrados. E, em suma, espera-se que esse monitoramento contribua com o funcionamento correto das redes de comunicação, de forma a garantir a segurança e a confiabilidade no tráfego de dados da subestação digital. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu fico à disposição aí para poder responder qualquer tipo de dúvida ou comentário. Obrigado. Boa tarde, Paulo. Prazer te rever aqui. Baixar minha mão aqui para sair da fila. Eu não sei se eu perdi, gostei muito da apresentação, já conheci o produto, né? Estou me manifestando aqui na posição de cliente, interessado em saber como é que a gente traz as coisas para aplicar aqui. E com relação a esse teu sistema de monitoramento que vocês desenvolveram, como é que a gente faz essa conexão? É uma forma de porta-espelho ali nos switches? Como é que é essa? A gente precisa de uma capacidade específica de rede, além daquela que a gente projeta? Dá uma ideia para a gente como é que isso funciona. Perfeito. O sistema ele foi vislumbrado para ele não interferir na rede, ele trabalhar de uma forma passiva. De uma forma passiva, ele não vai injetar dados adicionais nessa rede para realizar o monitoramento. Essa foi a concepção original dele. Então, ele vai apenas monitorar, normalmente através de uma porta trunk. Uma porta trunk é uma porta que você configura no switch para interligar switches. Então, se você tem mais de um switch, você tem que interligar um switch para outro. Ele vai pegar todas as virtual LANs daquele switch e passar para o próximo switch para que ele enxergue tudo o que acontece no primeiro switch. Então, você precisa configurar uma porta trunk no switch para que o sistema de monitoramento esteja acesso a todas essas informações. Nós criamos também uma condição de carregar um arquivo SL completo ou também carregar vários arquivos, por exemplo, parciais. Então, esses arquivos parciais permitem trabalhar com fabricantes distintos, porque tem fabricantes que não trabalham com um SL total. Então, ele permite fazer isso e você vai, através do monitoramento, por exemplo, esse sistema permite, por exemplo, 4, 8 portas de rede até de monitoramento, trabalhando com PRP, e você permite já assinalar em qual porta do sistema de monitoramento você vai encontrar cada arquivo ou cada parte do arquivo. Então, vamos fazer um exemplo. Eu tenho um arquivo geral, eu vou colocar tudo que vai chegar na porta 1. Perfeito. O meu sistema está diferente, eu tenho uma coisa parcial, então eu posso importar o arquivo ou importar arquivos diferentes e falar que esses dispositivos do 1 ao 6, do 1 ao 10, estão nessa porta, do 11 ao 20 na outra porta. Então, ele fica bem flexível para você poder trabalhar dessa maneira. Então, ele aborda toda a condição, ouvindo tudo que trafega na rede e comparando isso com as condições da norma e comparando isso com os seus arquivos previamente carregados, que são arquivos de configuração. Não sei se consegui te responder, senão você pode adicionar mais uma pergunta aí para me tornar mais claro. É interessante, assim, mencionar que sempre que vocês falarem comigo, vocês estão falando com um leigo de redes, né? Embora eu tenha o contato ali nos seminários, eu ainda estou construindo de forma segmentada aí os conceitos em cada workshop que eu encontro com vocês e vou aprendendo. Mas eu entendi que você consegue captar, por exemplo, o fluxo que está entre dois switches quando você conecta o teu monitor de rede entre esses dois switches. Mas tenho a impressão que ele faz mais do que isso, que ele consegue monitorar o que está rodando em volta também desses switches, como se fosse na rede toda. Foi um paralelo. Por exemplo, quando a gente conecta a porta trunk que serve para conectar switches, eu quero dizer que essa mesma porta, você vai ter que habilitar esse tipo de porta para entrar no nosso sistema de monitoramento. Ele vai pegar o tráfego da rede toda por completo. É só o tipo de porta na qual ele deve ser instalado, naquela porta a qual ele deve ser plugado. Então, você tem que configurar o switch uma porta trunk para você entrar com o sistema de monitoramento, ele vai enxergar a rede como um todo, e aí ele vai verificar lá dentro. Então, ele vai comparar mensagem por mensagem, por exemplo, Jonas. Lá eu tenho
o barramento de processo, onde tem as mensagens sample value de N merge units, com vários streams, nós temos várias mensagens GUS trafegando, e ele vai comparar isso com as condições da norma. Ó, essa mensagem está de acordo com a norma? Sim, não. Aonde ela não está de acordo com a norma? Ele vai te sinalizar. E essa mensagem, ela está de acordo com a sua configuração? Sim, não, e ela vai te sinalizar. Então, por exemplo, se tem uma mensagem GUS sua que ela está previamente configurada por uma determinada virtual LAN, se isso estiver trafegando, mas a configuração do frame não está com essa determinada virtual LAN, o sistema vai trabalhar como um dedo duro. Ele vai te mostrar, ó, como eu enxergo tudo, eu estou vendo aqui que ela deveria estar com essa virtual LAN, porém na rede ela está trafegando com outra virtual LAN. Então, ele vai comparar com a condição configurável e te mostrar cada um das divergências e discrepâncias que ele encontrou. E a ideia é que, uma vez deixando ele rodar ou num teste de comissionamento e tudo mais, como o próprio Matheus está fazendo agora, ou num monitoramento de forma contínua, uma vez instalado lá, ele vai alertar de maneiras distintas o que está acontecendo. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa que desplugou um cabo de uma merge unit. Essa merge unit deixou de conseguir publicar aquelas informações, deixou de estar trafegando na rede aquele sample value. O sistema vai levantar a mão e falar assim, ó, merge unit tal está com a mensagem aqui ausente, ela não está chegando mais a mensagem dela. Então, você, com esse monitoramento, travou um firmware do equipamento, ele parou de mandar aquela mensagem, alguém foi configurar alguma coisa no IED e estragou outra. Eu vou configurar um novo GUS, porém eu baixei um arquivo lá que eu tirei um GUS que já estava, mudei a configuração. Então, tudo isso o sistema vai ajudar a localizar, a encontrar. Então, de repente, numa expansão, numa revisão, foi adicionado um dado a mais numa mensagem GUS, adicionado uma condição de uma mensagem GUS nova, e se mexeu no que não devia, se estragou uma outra coisa, o sistema vai estar lá, opa, peraí, isso aqui tem alguma mudança, isso aqui era para estar aqui, não está, ele vai encontrar, por exemplo, uma mensagem não prevista, o seu arquivo de configuração é essa, tem um GUS aqui ou um sample value que não estava previsto. Então, ele vai te alertar e vai te mostrar. Essa é uma ideia aí, de uma ideia geral do sistema de monitoramento. E como é que vocês estão planejando fornecer isso para o pessoal aí das instalações? Seria, vamos dizer assim, como uma estação de engenharia para alguém que fizesse uma consulta, ou também com uma conexão ali no barramento de estação para dar um alarme para o pessoal da operação? Tem alguma ideia nesse sentido? Perfeito. Ele pode ser trabalhado de várias maneiras. Ele tem a opção de ser acessado de uma forma através de endereço IP, então ele poderia puxar ali e mostrar os relatórios e podendo acessar, mostrando os logs e as condições nesse sentido. Seria um uso mais autônomo, mas ele também pode ser integrado, por exemplo, por um sistema SCADA, enviando informações, por exemplo, para o SAG, de qualquer ocorrência de evento. Então, ele externa essas informações através de uma outra porta, e essa porta pode enviar uma informação tagueada e com uma estampa de tempo, falando, ó, existiu um tipo de problema na condição tal. E aí, com isso, é possível, por exemplo, criar telas para o operador, fazer a condição da maneira que você quiser com essas condições. Inclusive, ele permite outras duas informações que vale a pena a gente destacar aqui. É possível você criar triggers de evento customizados pelo usuário. Então, eu falo assim, ó, quando acontecer essa mensagem GUS na rede e essa mensagem GUS, por exemplo, o dado for true e ela mudar, eu quero que você trigue isso, eu quero que você guarde, faça um monitoramento de rede disso, eu quero que você oscilografe a rede e armazene. Ele permite fazer isso tudo, e assim como ele permite customizar os dados que também vão para o sistema de supervisório. Eu quero que avise o supervisório quando acontece isso, ou não. Você pode configurar suas telas de supervisório, por exemplo, para não encher o operador de informações, de repente, que se considera não relevantes, e permitir só a entrada de informações relevantes. Então, isso tudo pode ser customizado. Legal, muito bacana mesmo. Espero que você tenha muito sucesso aí na distribuição desse produto e a gente veja várias instalações com ele, tá bom? Obrigado, parabéns aí. Qualquer coisa estamos à disposição para, de repente, fazer uma demonstração para Itaipu, mostrar alguma condição adicional, tirar alguma dúvida, fazer
tira dúvidas aí, fazer uma demonstração em tempo real, a gente fica à disposição aí para tirar qualquer dúvida aí, a gente bater papo e fazendo. E você pergunta assim, como é que a gente pensa fornecer? Nós fazemos qualquer negócio, né? Parcela 12 vezes no cartão, faz aí o que tiver que fazer. Tá bom, eu te agradeço. Vou propagar aqui dentro, tá? Até logo. Você mencionou ali que você consegue selecionar quais IEDs que você vai associar com cada porta de captura, né, do teu dispositivo, né? E se o IED tiver mais de uma porta de conexão na rede, né? Por exemplo, a gente tem os casos dos IEDs, né, que eles muitas vezes têm mensagem de uso no barramento de processo, né, e também tem mensagem de uso no barramento de estação, né? Tu consegue fazer esse discernimento da mensagem em si, que deveria estar no barramento de processo ou no barramento de estação, sem necessariamente precisar alocar um IED para uma rede ou para outra, porque no final das contas ele vai estar nas duas redes, de fato, né? Perfeito. Eu acho que eu não tenho a tela aqui, mas eu posso descrevê-la para que fique mais fácil. Existe um sistema, Matheus, de árvore. Então, nós temos a árvore que ela aloca da seguinte maneira. Primeiro é o arquivo SCL, aí eu abro o primeiro nível de árvore, tem todos os IEDs, ou você pode separar também, às vezes até por facilitar, por virtual LANs. Então, você tem o primeiro nível SCL, o segundo nível, quais virtual LANs, dentro daquela virtual LAN específica, quais os IEDs estão ali, e dentro dos IEDs tem qual GUSE ou qual sample value ele está. Então, é possível marcar num nível pai o IED inteiro naquela porta, ou no nível filho, qual mensagem GUSE ou qual mensagem sample value está naquela porta específica. Então, ele permite fazer isso que você levantou como uma possibilidade. Então, você pode pegar por dentro, no nível mais baixo, qual mensagem GUSE você quer em cada porta, ou pegar o IED todo, se o IED estiver na mesma porta, for tudo, por exemplo, distribuído numa porta única. Não sei se consegui te explicar. Sim, não, interessante, Paulo. Até, assim, dentro do SCL, né, do SCD da subestação, quando a gente tem um SCD único, né, a gente provavelmente vai ter configurado dentro daquele arquivo a estrutura da seção de comunicação, né, que a gente já tem até a separação por subredes, né. Provavelmente naquele arquivo, se o arquivo estiver bem configurado, né, você vai ter uma subrede para barramento de estação, uma subrede para barramento de processo, né. De alguma forma, vocês conseguiriam trabalhar de maneira, digamos assim, automatizada em relação a esse arquivo SCD, caso ele esteja bem montado, né, com as subredes separadas, né, para que essa alocação do GUS ou do sample values em determinada rede A ou rede B fosse feita de maneira mais automatizada, né, sem necessariamente precisar da intervenção do usuário diretamente na ferramenta, né. Sim, eu creio que sim. Uma vez estando bem definido pelo arquivo, isso facilitaria muito o processo de engenharia e já daria para ter, digamos assim, uma forma automatizada, um template para já segmentar nessas duas subredes, sim, e ganharia muito tempo, né? Ô, Paulo, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação. A dúvida maior minha ali, são duas, na verdade. Uma do PRP, você falou ali que ele consegue avaliar o que está no PRPA e o que está no PRPB. Mas ele consegue indicar, tá faltando, se ela tem mensagens GUSE de A até Z, tá faltando a mensagem M do GUSE. Ou vários sample values, fala assim, esse sample values, ou ele faz uma contagem geral do que tem e vai dizer, tal IED tá faltando protocolar alguma coisa daquele IED. Essa seria a pergunta 1. E a 2, um pouco mais fácil, qual é o protocolo que ele troca com o supervisório para mandar a informação para o operador? Perfeito. Então, sim, Rafael, ele consegue verificar no nível de detalhe qual mensagem GUSE ou qual mensagem sample value que estaria faltando no PRP. Na verdade, tem uma lista de eventos só de PRP. Então, verificação do LAN A, LAN B, existe verificação se não tem troca, se não houve mistura, se você mudar uma LAN A pela LAN B. Se tem N condições, uma lista de eventos só voltados à parte de monitoramento de PRP, que a gente desenvolveu e foi bem interessante em cima disso. Na sua segunda pergunta, hoje ele está liberado para trabalhar com a parte de mensagens GUSE. Ele envia para o supervisor através de mensagens GUSE, mas dependendo da condição, poderia ser implementado a parte também de trabalhar com um servidor MMS ali para entregar, por exemplo, para o SCADA em condições de MMS. Entendi. Obrigado. Boa tarde, Paulo. Boa Bom, eu já tinha assim, a felicidade de já conhecer, obviamente, o
vocês estão desenvolvendo, né? Na verdade, eu teria duas perguntas para te fazer. A primeira é o seguinte: a gente vê que tem soluções desse tipo que estão ficando associadas a um dispositivo, né? Então, você tem um dispositivo que você vai colocar na rede que vai fazer essa função. E tem algumas soluções que estão indo para uma solução mais baseada em software, vamos dizer assim. Então, você vai pegar um computador, instalar nele o teu sistema, e aí você vai trabalhar assim. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que você enxerga isso? Porque, do ponto de vista assim, de empresas de energia, um software apenas, entre aspas, né? Eu apenas vou dizer, o software pode facilitar algumas questões até de custo, né? Dependendo disso. E a segunda pergunta é o seguinte: a gente sempre está muito focado no monitoramento do Process Bus, em função especialmente da revisão aí do NS, né? Mas eu imagino que isso, na verdade, vai interessar também, está monitorando toda a rede da subestação, não apenas o de processo, mas também o nível de subestação. Até porque, em nível de subestação, você também tem mensagens de uso, também tem mensagens importantes trafegando, que talvez não tenham a função de proteção, mas podem ter funções de intertravamento, de definição do trip transferido ou não, coisas que talvez não precisem de um desempenho total, mas que precisam estar presentes e que hoje, inclusive, não é incomum nos sistemas que estão em operação, às vezes aparece uma mensagem lá, não com Process Bus, né, só com Station Bus, falha GUSE, né? E os operadores, em geral, hoje não dão muita bola para aquele falha GUSE. Eu, uma vez, até estava numa sessão e aparecia essas mensagens, eu perguntei para o colega da operação, isso sempre aparece. Eu falei, mas tu sabe que consequência pode ter isso aí estar fora? Aí, não, ninguém nunca me disse. Então, enfim, só que aí quando a gente começa a falar, digamos, que uma ferramenta, ou não sei se tu sugeririas ter duas plataformas segregadas, quando você cria as conexões que permitem ir de uma rede para outra, você começa a pode criar até questões de segurança cibernética e coisas do gênero nessa rede, né? Então, assim, a primeira pergunta é a questão do software, o hardware, e a segunda é essa arquitetura de monitoramento, como é que tu enxerga ela para que ela tenha dê uma plena visibilidade do sistema, né? Tá. Então, vamos inicialmente na primeira. Essa primeira, como é que a gente poderia abordar? Muitas vezes, o sistema de monitoramento ele pode ser visto como uma coisa que está sendo imposta pelo ONS e muitas vezes a concessionária ela não vê a vantagem desse sistema. E quando ela aponta para esse caminho, ela vai querer, da forma possível, uma condição que ela tenha algo para falar que tenha, porém, muitas vezes, sem ter, digamos assim, todos os recursos. Então, muitas vezes, você trabalhando com um recurso especificamente e unicamente só em termos de software, você poderia ter alguma condição de um monitoramento mais, vamos assim dizer, capado, um monitoramento parcial, um monitoramento sem muitos detalhes, um monitoramento que você vai confiar e que os dados oriundos dos IEDs e meramente, de repente, trabalhar com uma parte de LGOS, LSVS e trabalhar só com uma forma de um concentrador de dados, da onde você já tem as informações e não fazer o próprio monitoramento de rede. Um próprio monitoramento de rede, muitas vezes, pode exigir, principalmente redes maiores, com um tráfego de dados muito grande, dezenas de merge unit e tudo mais. Se você for trabalhar exclusivamente via software, você pode não ter a taxa de aquisição suficiente para isso. Você vai perder pacotes, você vai começar a ver de uma forma parcial. Então, muitas vezes, a solução exclusivamente via software, você pode ter uma solução que atenda, porém, ela não tem a plenitude do potencial que um monitorador específico vai te dar. Então, por exemplo, até um sistema que trabalhe com software,
porém, trabalhe com placas de rede dedicadas a isso, ele vai te permitir uma abrangência muito maior. Porque se você trabalhar meramente com software, onde você vai rodar isso numa máquina virtual de um computador, onde as placas de rede podem ter as limitações específicas, por exemplo, uma placa de rede boa, e não específica, mas uma placa de rede boa, ele vai te capturar ali até umas 20 merge units numa certa condição. Muito mais do que 20 merge units, ele já vai perder pacote, porque a placa de rede, apesar de ser uma placa gigabit, ele não vai conseguir transferir esse tráfego que precisa. Então, você pode fazer uma verificação, nesse caso por software, como se fosse uma verificação amostral. Aí eu vou lá e verifico, as merge units estão lá presentes. Eu vou lá, faço isso, ou eu vou lá, vou trabalhar com uma condição de ver o LGOS, vou trabalhar monitorando em cima dos sinais que já foram, digamos assim, interpretados pelo IED. Para você fazer um sistema com dezenas, 50, 60, 70 merge units, você precisa de um sistema com placas de rede específicas para isso. Senão, o dado vai se perder, ou você vai ter que fazer uma análise, digamos assim, um tanto quanto parcial. Aí cabe a condição e a verificação de discussão quanto à interpretação das condições do ONS do atendimento. De repente, entende-se que pode ser que atenda, pode ser que não atenda, porém, se pensando nos benefícios que a empresa vai ter, de repente vai ter benefícios cortados. Não, às vezes se pensa assim, não, eu vou ter só para falar que eu tenho, eu vou ter só para não ter que ter a multa, eu vou ter... Não, então o que eu quero? Não, instala aqui qualquer coisa e eu vou gastar o mínimo possível só para mostrar que eu tenho. Aquele famoso só para inglês ver, né? Que eu acho que não vem ao caso. Quando você entra nesse mundo, você enxerga o potencial da ferramenta e aí você vai vendo o tanto que ela auxilia em teste de comissionamento, tal como está sendo feito ali para o Matheus, auxilia em várias coisas que sem a ferramenta fica muito difícil de você encontrar e até validar tudo. Então, ela é muito útil nesse sentido. Então, entendo que pode haver soluções exclusivamente de software, onde você vai rodar num computador, só que isso vai causar grandes limitações do potencial dessa ferramenta. Então, você vai ter ferramentas que não vai, de repente, conseguir pegar tudo, vai ter que fazer por amostragem, ou vai ter que pegar só, digamos assim, como sendo um concentrador de dados do que os próprios IEDs estão levantando. Acho que consegui mais ou menos a primeira aí, Pablo. Sim, deu para entender. É claro que eu também estava me referindo aos softwares que estão sendo desenvolvidos que snifam a rede, né? Assim, sim. Mas aí entra essa questão que tu falou, que ao snifar a rede numa infraestrutura, por exemplo, computacional, você poderá ter alguma limitação em termos da qualidade da amostragem. Principalmente por questão da placa de rede. Placas de rede, digamos assim, mais tradicionais, mas mesmo que sejam em gigabit, se não for uma placa de rede muitas vezes com processamento na própria placa de rede, ela tem uma limitação de gargalo. Então, vamos supor, vai ter, por exemplo, perda de mensagem se você trabalhar com 20, 25 merge units, se você não tiver uma placa de rede específica que já tem, muitas vezes, um pré-processamento ali nessa placa de rede. Então, os computadores normais, servidores, que não têm essa placa de rede, apesar de ter uma placa de rede boas, eles podem ter esse gargalo. Então, para redes menores, onde você tem poucas merge units, uma solução só de software consegue bem. Para uma rede maior, você precisa uma solução computacional, porém com uma placa de rede específica para que não perca pacote, por exemplo. Agora, a segunda você tem que me lembrar, porque agora eu acho que eu já até esqueci, né? Falei tanto da primeira pergunta. Não, a segunda era a questão de como é que é a tua visão, digamos, de que a gente fala muito desse monitoramento da rede de processo, mas, na verdade, interessa para nós, até nessa outra linha que tu falou, ou seja, de enxergar nisso um valor importante, não apenas a rede de processo, mas também a rede de estação, né? Mas aí você teria um dispositivo com uma perna em cada rede, ou você teria que ter 2 dispositivos? Como é que tu imagina que isso teria que ser encaminhado? Perfeito. Eu posso falar um pouco até do nosso caso e da nossa solução, que a gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com 4, 8 portas. Vamos falar um dispositivo com 4 portas. A gente trabalhando ali com 4 portas nos permite, por exemplo,
trabalhar com 2 portas para fazer o PRP, do barramento de processo, e a gente ainda tem mais 2 portas que pode ser colocada, por exemplo, para fazer a comunicação com o sistema SCADA, se necessário, e uma outra porta para fazer o monitoramento da parte do barramento de estação. E sendo essas portas ali, digamos assim, separadas entre elas, são fisicamente ali distintas, não vai haver cruzamento de informação. Então, você não vai jogar, por exemplo, o sample value numa rede de estação, porque ele entraria na porta separada do dispositivo de monitoramento. Claro que tem que ser levado em conta toda a parte de acesso, toda a parte de cibersegurança e etc. e tal, mas ali as portas iriam estar fisicamente, elas não teriam um acesso, uma mensagem não entraria numa porta e sairia na outra, eles estão distintos. Essa condição de colocar dispositivos diferentes para a parte de barramento de processo de estação também poderia ser feito. Você tem uma vantagem de segregar mais e ter uma confiabilidade, porém você acaba tendo um custo adicional de ter 2 unidades, né? Uma para fazer uma parte de estação, que até seria talvez um pouco mais tranquilo, mais simples, e uma outra a parte do barramento de processo.